Vamos dar início agora ao capítulo 6 do curso de Ciência dos Materiais, que é basicamente a junção do capítulo 4 e do capítulo 5. E o enfoque que vai ser dado aqui vai ser na análise e projeto de vigas em flexão, certo? O objetivo maior é analisar e projetar vigas mesmo. Vigas das mais diferentes situações de carregamento, de seção transversal e de materiais. Então, entendemos como viga um membro estrutural que suporta cargas em vários pontos ao longo do seu comprimento, ou seja, ao longo do seu eixo longitudinal. Um exemplo de uma viga seria uma peça, um elemento estrutural, como está mostrado na figura aqui, certo? E os carregamentos são impostos sobre a viga. Neste caso está com carregamento transversal, vertical, ao longo do eixo longitudinal. O eixo longitudinal em vigas, nós admitimos sempre que a origem do sistema cartesiano é no ponto A, é da esquerda para a direita. No caso aqui é do ponto A para o ponto B. Então aqui começa o sistema cartesiano. O x é zero aqui, vai aumentando em função do comprimento do elemento estrutural. O carregamento, nós já vimos, pode ser transversal, que neste caso aqui são dois carregamentos transversais, dois concentrado e um carregamento distribuído, uniformemente distribuído, pode ser também de forma não uniforme, tipo uma carga em forma triangular. Cargas aplicadas resultam em forças internas, consistindo de forças internas da distribuição de tensões das tensões desses elementos e de flexão, distribuição normal. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se nós temos esse elemento estrutural ora analisado, aqui, tínhamos esse elemento sob apoio, fizemos o diagrama do corpo livre, colocamos aqui o já calculado, as forças referentes aos apoios A e B, que está aqui. Então, essas forças referentes ao apoio A e B, ela está para o elemento estrutural como uma força externa de reação, para que esse elemento esteja estaticamente equilibrado. E para se analisar o que ocorre internamente, as forças internas nesses elementos, que é uma das formas de nós calcularmos as tensões, o que se faz é o seguinte: olha, se no ponto C, como foi delimitado aqui no ponto C, nós analisarmos o que ocorre internamente exatamente no ponto C indicado. Então, a prática é, imaginariamente, óbvio, corta o elemento estrutural no ponto C e retira a porção à direita desse corte. Essa retirada da porção direita, temos que colocar o que é que essa parte que foi retirada reage exatamente nessa face do ponto C, para que o elemento permaneça em equilíbrio estático. Então, neste caso, o que vai ocorrer vai ser uma força vertical e um momento fletor. Então, essa força vertical e esse momento fletor é o que esse elemento que foi retirado está contribuindo para essa peça toda ficar em equilíbrio estático nessa face do ponto C. É isso que está dizendo aqui. Então, a tensão normal é frequentemente o critério crítico de projeto de vigas. São as tensões normais de tração e de compressão. E as tensões normais que vamos calcular para avaliar a estaticidade, a resistência da viga, é a que nós deduzimos no capítulo 4, que é esta aqui, dado pelo momento, o Y, que é a distância da centroide ao ponto analisado, se é o máximo é lá no topo
ou na base, e o I é o momento de inércia. Esse momento aqui, esse M, ele vem daqui, ó. É esse M aqui. Então, de um carregamento transversal imposto a um elemento estrutural, já podemos calcular a tensão normal, seja ela de tração ou de compressão, usando esse momento aqui. Esse é o que faremos, certo? Essa outra forma aqui, esse C é o máximo, como vimos no capítulo 4. O C é a maior distância da centroide à fibra mais afastada deste. E esse S aqui, esse S é módulo de rigidez, que é a divisão do momento de inércia pelo C. Matematicamente já está aqui. Então chama-se essa razão, momento de inércia dividido por esse valor de C, como sendo módulo de resistência, que dá a ideia de rigidez. Essa é mais uma forma de expor como se calcula tensões normais. Em alguns livros usa bastante esse módulo de resistência. Aqui no curso de resistência eu pessoalmente pouco uso. Então necessita-se da determinação da localização do valor do maior momento fletor. Então veja bem, para que nós possamos calcular a tensão normal máxima, nós temos duas condições. A primeira condição, nós já vimos no capítulo 4, é que esta distância da centroide à fibra mais afastada é o que nós chamamos lá de valor do C, é a maior distância, é uma condição. Mas, aqui é somatória, mais a condição de você utilizar o maior momento fletor que está atuando no elemento estrutural, na viga. Então, aqui diz, necessitas da determinação da localização do maior valor do momento fletor. Como se faz esta localização do maior momento fletor? Vocês aprenderam no curso de mecânica geral o diagrama de momento fletor e diagrama de força cortante. Então, naquele diagrama se traça o gráfico do momento fletor e do esforço da força cortante em função do comprimento da viga. Então, aquele gráfico nos mostra a radiografia e daí nós utilizaremos o maior valor e módulo do momento naquele elemento. E é isso que nós vamos fazer aqui. Só que lá na mecânica vocês fizeram por uma maneira um pouco diferente do que nós vamos fazer aqui, certo? Vamos chegar mais adiante no detalhamento desse método que nós vamos usar e ainda vamos comparar com o que foi usado na mecânica geral. Para como introdução aqui, também temos que as vigas, ela pode ser simplesmente apoiada, um apoio de primeiro e de segundo gênero, pode ser também simplesmente apoiado, só que com uma parte da viga em balanço. Aqui está o apoio nas extremidades, aqui já não, tem numa extremidade, na outra já não tem. Essa parte que está aqui está livre do apoio na extremidade, essa extremidade está em balanço. E uma outra seria uma viga totalmente em balanço. E muitas vezes algumas pessoas chamam de viga marquise, é uma viga engastada e totalmente em balanço, não tem outro apoio. Esses são um conjunto de elementos estaticamente determinado. É o que nós vimos, estaticamente determinado. Tem dois apoios e daí temos com a equação de somatório das forças verticais e do momento, temos duas equações e poderemos ter duas incógnitas. No outro caso aqui, é o caso de vigas contínuas. Aí não, aí já tem mais apoio do que o necessário.
já tem redundância de apoio. Então, chamamos de vigas estaticamente indeterminadas. Então, pode ter uma viga contínua, que tem 3 apoios, tem um apoio aqui a mais. Se você tiver um apoio desse, ela fica estaticamente determinada. Então, esse apoio a mais é que dá a ideia de indeterminada estaticamente. Nesse outro aqui é um engastamento, que já tem 3 reações, momento e 2 forças, e tem mais uma aqui. Então já tem também um a mais. E no outro caso, o bi-engastado, nas 2 extremidades bi-engastadas. Então aí tem mais apoio do que o necessário para o equilíbrio estático. Então são as vigas contínuas e estaticamente indeterminadas. Certo? É muito comum na engenharia, certo? E vamos praticamente trabalhar com essa, quando trabalharmos com essa indeterminada, temos algum método de superposição de efeito para que possamos dar a solução desse problema da hiperelasticidade. Bom, para a gente trabalhar, para encontrar o maior momento fletor para o cálculo das tensões as tensões normais, precisamos ter uma convenção, e como também as tensões de cesariamento. Precisamos ter convenções. Então, seguindo aquele mesmo exemplo, que está no slide anterior, temos o seguinte: a determinação das tensões máximas normal e de cesariamento necessita da identificação da força interna máxima e do momento fletor máximo. É o que eu falei anteriormente. Precisa tanto do momento como da força de cesariamento máxima. Então, o máximo será pelo diagrama. Para fazer o diagrama, precisamos ter convenção. Isso aqui é um pouco até repetitivo do que vocês devem ter visto na mecânica. Então, o ponto que atua a força de cesariamento e o momento fletor são determinados passando por uma seção transversal, uma seção através da viga, e aplica-se a análise de equilíbrio em uma porção da viga, no outro lado da seção. Então, veja bem, se cortamos essa viga aqui para fazer a análise, eu disse que substituiremos esses 2 elementos aqui, o momento e o cortante, é o que atua, é o que essa porção retirada atua na seção que ficou. Por sua vez, por estar em equilíbrio estático, essa porção que vai ser analisada também transmite forças internas e momentos internos ao elemento que foi retirado, de mesmo valor e mesma intensidade, porém de direção diferente. Então veja que se o momento aqui está no sentido anti-horário, este aqui vai estar no sentido horário. Então os 2 se anularão quando a viga estiver no estado natural e tem um equilíbrio. Da mesma forma é a força cortante. Uma é descendente e a outra provoca um ascendente. Então, está em equilíbrio estático. Então, nesse caso aí, é esse caso que precisamos entender. E para isso, utilizaremos uma convenção, certo? A convenção de sinal para a força de cesariamento V e V' e o momento M' é este aqui que está exposto nessa figura aqui. Na porção à esquerda, que sempre nós cortamos sempre a porção à direita sai. Então, se a porção à direita sai, essa aqui, e analisaremos, esse é um elemento tal qual está esse aqui. Certo? E que o momento será sempre anti-horário, e a cortante sempre no sentido descendente. Esse vai ser sempre o padrão que iremos substituir. É a ação interna do elemento que foi retirado, foi cortado, atuando nessa face para que tenha equilíbrio estático nessa porção aqui. E daí, vamos fazer com essa convenção aqui, veja que essa aqui está reportando exatamente essa convenção aqui. Então, a partir daí,
faremos a somatória das forças em Y e a somatória dos momentos e vamos convencionar. A convenção, se a força cortante descendo é negativo, é nossa que fazemos, é nossa convenção. Só que após convencionar a direção, temos que seguir para todos. Independente. Se eu boto a positivo ascendente e você coloca positivo descendente, pouco importa. O final tem que ser igual aos valores, porque nós vamos admitir essa convenção para todas as forças verticais. Assim como o momento, se eu coloco no anti-horário, que é um modelo mais americano, todos os momentos vão seguir essa convenção. Se você coloca no sentido horário, que é mais muito comum no sistema russo, todos os elementos que provocarão o momento seguirão essa convenção. Pouco importa, vai dar o mesmo resultado, desde que siga a convenção estabelecida. Então, esta é a forma que já estamos impondo uma convenção para seguirmos adiante para o traçado do diagrama de momento fletor. Veja bem, aqui vamos dar um início um pouco do que foi visto na mecânica, que não vamos usar aquela forma da mecânica, não vamos usar. E eu vou dizer por que não usaremos um pouco adiante. Então, tem uma viga, veja uma viga com duas cargas concentradas, aplicadas na viga, uma na extremidade esquerda e outra no meio de um vão. É uma viga biapoiada com a extremidade em balanço. Certo? E diz, uma viga de madeira é carregamento mostrado e pede para traçar o diagrama de deslizamento do momento fletor e determinar a tensão normal devido ao momento. Para fazer isso aí, a gente tem que, os exercícios do BIA, ele faz ele faz isso que eu sempre leio várias vezes o enunciado do problema, para planejar uma estratégia de ação para a solução do problema. Então, a estratégia dele é o seguinte, considerar a viga como um corpo rígido e determinar as forças de reações. É o primeiro passo, com as forças de reações. Calcule essas forças de reações. Calculando, você vai substituir essas reações por duas forças externas. Aí está o diagrama do corpo livre. A seção da viga próxima ao ponto de suporte e os pontos de aplicação de cada das cargas. Aplica-se a análise de equilíbrio do diagrama do corpo livre para determinar as forças internas e o momento fletor. Essa é a maneira que vocês utilizaram na mecânica geral. Era fazer o momento e a cortante um pouco antes do apoio ou de uma força aplicada e imediatamente após. Certo? E daí calcularia o momento máximo. Era dessa forma que vocês faziam. Era dessa forma que vocês faziam ou fizeram no curso de mecânica geral. Então, tinha um apoio, você fazia uma cortante e um momento. Imediatamente a aplicação de uma carga, o apoio passa a ser uma carga externa, fazia imediatamente antes, imediatamente depois, na carga, no meio do vão, também, imediatamente antes, imediatamente depois, e no apoio, e no outro apoio. E daí vocês construíam isso aqui e faziam o cálculo dessas cortantes, desse momento. Aqui nós não vamos usar isso, certo? Vamos usar um sistema, já introduzindo, vamos usar um sistema que é a introdução de um sistema que utilizaremos no capítulo 9 do curso. Lá na frente do curso, por deflexões por integração, nós vamos usar esse sistema que vamos introduzir aqui. Certo? Que não é este que está sendo exposto nesse slide aqui. Esse slide está só basicamente para demonstrar como vocês faziam o sistema que era feito no curso de mecânica. Válido, ter uma ideia, mas nós queremos mais detalhe ainda
do sistema que vai ser aplicado. Então, calcularia cada força, cada momento em cada ponto que foi aqui, e daí ia fazendo até que chegava depois aplicava o momento aqui e fazia o diagrama. Daí você tinha o momento máximo, tinha a cortante máxima, e daí você, com a cortante máxima e o momento máximo, você calculava tanto a tensão normal como a tensão desses elementos. Mas, neste curso, vamos ter uma situação um pouco diferente, certo? Vamos encontrar, vamos construir os diagramas, tanto cortante como de momento, encontrando equações de forças e de momento em função do comprimento do elemento estrutural. Ou seja, em função de x, já que sempre o comprimento longitudinal está no eixo x, portanto, vamos encontrar forças e momento em função de x. E x é o comprimento do elemento estrutural. Então, como solução, teremos o seguinte: uma estrutura mostrada é constituída de um aço. Traçar o diagrama de momento fletor e de cisalhamento para o carregamento dado. Determinar a tensão normal na seção à direita e à esquerda do ponto D. Então, o ponto D está aqui. Então, é um carregamento, tem uma viga, carregamento distribuído, aqui, uniformemente distribuído. Tem um carregamento, tem um sistema sobre essa peça aqui, que dessa forma aqui, em forma de um L, e tem uma força aplicada exatamente nesse ponto. Então, como estratégia para a solução do problema, o BIA diz, olha, para a carga de 10 kips, que é essa aqui, com uma força equivalente ao sistema D, encontrar a reação em B, considerando uma viga do corpo rígido. Os pontos de seção da viga próximo ao suporte e aplicação das cargas, aplica-se o diagrama do corpo livre para determinar a força interna desse elemento e o momento. Aplica-se as formas de flexão para a determinação da tensão normal, máxima à esquerda e à direita do ponto D. É o que se pede no problema. Então, veja, neste ponto D aqui, neste ponto D, nós vamos fazer o seguinte, eu vou só antecipar aqui. A primeira análise que se faz, bom, diagrama do corpo livre, traçar para encontrar as forças externas para deixar esse elemento estrutural em equilíbrio. Então, aqui vai ter uma força vertical, uma força horizontal e uma força e um momento fletor, melhor dizendo. Bom, de cara a gente já disse, existe alguma força horizontal? Não, se não existe, essa reação aqui é nula. Agora, existem cargas transversais verticais, descendentes. Então, se é descendente, provavelmente vai surgir uma força de reação nesse ponto B ascendente, de mesma intensidade da somatória das outras que está atuando de direção contrária. E o momento da mesma forma, só que neste momento aqui, essa força aplicada aqui translada para o ponto D, e o ponto D vai ter uma força de 10 kips atuando aqui, e mais um momento também vai atuar aqui, nesse sentido horário, porque esta força vezes essa distância gera um momento em relação ao ponto D. É isso que vamos transformar para o cálculo das reações. E é isso aqui, fazendo o cálculo das reações, você tem translador aquele ponto para o ponto D de 10 e o momento
surgiu pela distância de 2, ficou 20 kips por pé. As unidades estão no sistema inglês, não há problema. O mecanismo de solução é o mesmo. Bom, de posse disso aqui, se fez a somatória das forças em Y, calculou, concentrou essa carga distribuída numa força central equivalente, que é esse carregamento vezes o vão, encontrou uma força, somou com essa força aqui e encontrou a força de reação. O momento, essa força concentrada equivalente vezes essa distância, mais o momento, encontrou esse outro momento. Então, encontramos os valores da força de reação e do momento de reação, e daí traçamos o diagrama do corpo livre. A técnica que fará aqui é diferente da anterior pelo seguinte fato. Veja, o que nós dissemos assim, vamos encontrar uma força, uma equação de força em função de x, que é o comprimento da peça. E vamos encontrar um momento também em função de x. Neste caso aqui, a técnica é o seguinte, você tem um carregamento, então você vai dar um corte e fazer uma análise de uma seção em qualquer ponto do vão o qual o carregamento distribuído está atuando. Vou repetir. Você fará uma análise em um ponto qualquer do vão em que há o carregamento distribuído. Esse vão qualquer, que foi chamado aqui de 1, ele tem um comprimento x. Não sei quem é esse x. Não sei qual é esse x. Eu só sei neste momento que x variará de 0, x é maior ou igual a 0, que é o início da viga, e é menor ou igual à distância até esse ponto aqui, que é o fim do carregamento distribuído. Então, neste caso, estamos dizendo, olha, esta equação de cortante e esta equação de momento só é válida para o intervalo de A até C. Portanto, x tem que ser maior ou igual a A e menor ou igual a C. Assim sendo, se faz um corte qualquer, traz aquela convenção que foi exposta para aqui, a cortante, descendente e o momento no anti-horário. E faz o quê? Somatória das forças igual a 0 e somatória do momento em relação o ponto 1, que é um ponto qualquer, igual a 0. Neste caso aqui, só lembrando um pouco, nós podemos, para efeito de cálculo de força e de momento, para efeito de cálculo e de força e cálculo de momento, podemos converter o carregamento distribuído numa virtual carga concentrada. Ou seja, o que se faz? Se aqui tem uma carga distribuída em força por unidade de comprimento, quando eu multiplicar por este comprimento, eu vou só ter uma força. É isso que se faz aqui. A carga concentrada é equivalente ao carregamento distribuído será o que aqui? Será 3, que é a carga distribuída por unidade de comprimento, vezes o comprimento, que é o comprimento, x. Então vai ficar 3 vezes x, uma força que é aplicada exatamente no centro geométrico desse vão. É aplicado no centro geométrico do vão. Então, na metade de x é aplicado quem? A força equivalente de 3 vezes o vão. Está aqui 3x. Aplicada onde? X sobre 2, na metade desse vão. Bom, fez isso aí, tem a convenção da força cortante, momento fletor. Vamos agora a fazer a somatória das forças em y igual a 0, que vai ser quem? A somatória das forças. Tenho 3x
Ele aqui já tá subentendido que ele convencionou que a convenção é que as forças ascendentes são positivas. Então, olha, 3x da descendente, negativo. Menos V, porque está descendente também. V, negativo, está descendente. Igual a zero. Só são essas duas forças verticais que tem. As forças concentradas que tem. Então, passando esse V para o lado de cá, ficou quem? Que o V é igual a menos 3x. Menos 3x. O que é que significa dizer esse menos 3x? Lembra da mecânica? Se eu convencionei que minha força estava para cá e deu negativo, quer dizer que a direção dessa força é inversa. Então, na realidade, essa força V aqui, ela está em direção contrária à que foi feita a hipótese inicial. Então, inverte, está em equilíbrio. Faz sentido. E com relação ao momento fletor, da mesma forma, somatória do momento em relação ao ponto 1. Está aqui. Será quem? Força vezes distância. A força, nós já vimos, 3x, essa força equivalente. Vezes quem? A distância de 1/2 de x. Mais quem? Mais o m da convenção, igual a zero. E daí temos que, fazendo o produto aqui, temos que vai ser, deu menos 1/2, porque daí passou para o outro lado da equação, menos 1/2, x ao quadrado, de kipps por pé. Mais uma vez, deu sinal contrário, quer dizer que nossa hipótese inicial não é válida, inverte o sentido. Então, o momento, na realidade, não seria este, seria esse aqui para estar em equilíbrio estático. Só lembrando isso aí. Então, veja bem, o que se tem aqui é duas equações. Uma é para a força cortante, a outra para o momento. Ambas em função de 1x, que é o comprimento da peça. O que quer dizer com isso? Quando eu falei aqui, olha, x vai ser maior ou igual ao valor que está no ponto 0, A, que é 0, e menor igual ao valor referente ao ponto C. Então, aqui diz, olha, quando x for 0, quanto é o valor da cortante? 0. Mas x pode ser qualquer valor maior do que 0 e menor do que C. E daí você substitui. Como esta equação da cortante já dá para analisarmos que é uma equação linear, cujo termo independente não existe, ou seja, é uma equação linear passando pela origem. Passando pela origem, é isso? Isso da matemática elementar. No momento fletor, é uma equação quadrática, com sinal negativo, que você pode dizer, olha, a concavidade ser para baixo da parábola que ela representa. Então, são análises, basicamente, matemática elementar básica, lá do segundo, lá do ensino fundamental médio. No meu tempo era científico, vocês devem ter sido ensino médio. É aqueles princípios da matemática. Bom, então aqui nós já encontramos a força em função de x e o momento em função de x é equivalente ao vão que tem o carregamento distribuído. Bom, a técnica diz, vamos aplicar cortes entre carregamentos. Qual é o próximo carregamento que tem? O próximo carregamento que tem é no ponto D. Então, entre o D e o C, nós temos que aplicar um outro corte. Então, está aqui o corte 2. Aplicamos, redesenhamos a peça, redesenhamos e
analisaremos um corte da seção aqui. Esta seção iremos encontrar novamente uma cortante em função do comprimento e um momento, a equação do momento em função do comprimento. Agora, esse x deste corte só e somente só será válido para x maior ou igual a c e menor ou igual a d. Veja a condição da matemática. Este x só é válido quando só e somente só x for maior do que d e maior do que c e menor do que d. Aí você pode perguntar, mas em C já tem C é menor ou igual, maior ou igual a C. Na equação anterior era menor ou igual a C. Então o C tem a possibilidade de ser um ponto comum entre o intervalo anterior e o intervalo que está sendo analisado agora. Perfeito. Este valor, já que é menor ou igual num e maior ou igual ao outro, então C é igual tem o valor igual nas duas condições de análise. Este valor igual chama-se ponto de continuidade, visto em cálculo 1. Visto em cálculo 1, ponto de continuidade de uma equação. Então, exatamente o valor, o maior valor do momento da cortante e do momento no ponto em que se encontra o C vai ser igual para os dois intervalos, por ser um ponto de continuidade. E vamos ver como é que faz. Então, estamos analisando essa configuração aqui. Esta configuração. Então, foi o que ele fez aqui já, de imediato. Diz, olha, o meu valor de x vai ser agora da esquerda, da extremidade esquerda, que é a origem de x, até um valor qualquer aqui, entre C e D. Entre C e D. É por isso que eu falei. X aqui, esse x vai assumir valores maior ou igual a C e menor ou igual a D. Para estar nesse intervalo aqui. E daí o corte foi feito, aplica-se aquela convenção, o carregamento distribuído, teremos que transformar virtualmente numa carga concentrada equivalente que seja aplicada na metade do vão. Na metade do vão. Então temos aqui ó, a carga distribuída vezes quem? Vezes a distância, o vão que está o carregamento distribuído. Então, se aqui é 3 e aqui é 24, então aqui vai ser, o carregamento distribuído tem 8 pés. Então, 3 vezes 8 vai dar 24 kips. Essa força equivalente concentrada vai atuar na metade do vão do carregamento distribuído. Exatamente aqui. Ó. Na metade do vão do carregamento distribuído. Só que, se esse vão aqui, ele mede 8 e está na metade, qual é a distância desse ponto de aplicação dessa carga concentrada até o ponto que foi dado o corte, o ponto 2? Se de 0 ao ponto 2 é x, e eu sei que daqui para cá é 4, então essa distância daqui até o ponto 2 vai ser quem? X menos essa porção aqui que é 4. Está aqui. Daí já temos condições de encontrar o momento que vamos ver agora. Então, olha, do ponto C a D, que eu botaria aqui x maior ou igual a C e x menor ou igual a D, pego o valor do ponto C e o valor do ponto D e coloco. E faremos somatória das forças em y igual a 0.
Tomando como base aqui, subentendido, que é ascendente é positivo na convenção dele. Então tem 24, a força equivalente, menos V igual a 0. E aqui tem o valor da cortante, vai ser 24. Não tem. 24 é uma constante, ela é constante, ou seja, o valor da cortante do ponto C até o ponto D vai ser 24. E agora já pode fazer primeiro, não é hora de fazer, mas eu vou fazer uma primeira checagem aqui. Qual é o valor do vão do carregamento distribuído? 8. 8 vezes 3, 24, está aqui. Tem algum outro carregamento concentrado até o ponto C? Não, então é 24, de C até D. Aqui. O momento fletor, mesma coisa, somatória das forças em relação ao ponto 2 é igual a 0. Você tem quem? 24, que é essa força, vezes essa distância, que é x menos 4, mais o m. Ele tomou como base aqui positivo o sentido anti-horário, mais m igual a 0. Encontra o valor de m, sendo que 96 menos 24x. 24x. Certo? Então, se você fizer também uma verificação no valor, quando x for igual a 8, você tem um resultado aqui que vai ter um valor. E colocar aqui x igual a 8 vezes esse aqui, você vai ter o mesmo valor aqui no ponto C. Tem que ter. Se não tiver, se não ocorreu o mesmo valor, volta. Tem erro de cálculo. Erro cometido na análise feita até então. Porque este é um ponto de continuidade. Portanto, se é um ponto de continuidade, pertence aos dois intervalos. É iguais. São os dois, o ponto é igual aos dois intervalos, melhor dizendo. Bom, daí nós temos já duas equações em função de x, para o momento e para a cortante. Qual é o outro corte que deve dar entre duas forças, entre dois carregamentos? Qual é? Entre esse carregamento do ponto D e o carregamento do ponto B. E vai ser feito um valor de uma incógnita x que seja válido, que seja válido da esquerda até o ponto 3, certo? Até o ponto 3. E esse valor de x, ele assumirá valores maior ou igual a D e menor ou igual a B. Ele só assume valores maior ou igual a D e menor ou igual a B. Mesmo aí você pode perguntar, mas por que ele vem da extremidade esquerda? Bom, vem da extremidade esquerda porque ele está levando em consideração os pontos de continuidade de cada intervalo analisado. E daí, ao fazer isso, você tem a cortante, fazer a somatória das forças em Y, você fazer tudo isso aqui, somatória das forças em Y, igual a 0, você tem uma cortante de 34 kips, constante, e tem um momento nesse valor aqui também. Fazer a somatória do momento em relação ao ponto 3 igual a 0, fazer essa força vezes essa distância, essa força vezes essa outra distância. Uma análise aqui, é bem interessante. Essa força aqui, ó, o x é até aqui. Ó. Então, quem é essa força vezes essa distância? Essa distância aqui vai ser quem? Esse x menos essa parte aqui que é 4. Tá aqui, x menos 4. Essa força vezes essa distância aqui vai ser quem? Vai ser x menos quem? Menos 11, porque ó, daqui para cá são 3 unidades de pé. Então, 8 mais 3, 11. Ó. X menos 11. Então, o momento vai ser essa força vezes essa distância, mais essa força vezes essa distância, menos
esse outro aqui. E daí você vai encontrar esse valor do momento, em função de x. E daí você tem já as suas equações que podem encontrar o momento e cortante em qualquer ponto da viga. Em qualquer ponto da viga. Certo? Veja que no ponto D, eu disse que ele vinha constante, 24. A cortante, 24, constante até aqui. E chegou no ponto D, passou para quanto? Passou para 34. Mas, professor, tem descontinuidade? Não. Ela tem continuidade. Só que no ponto D está aplicado o quê? Um valor de 10. Então, ele vem com 24, um 10 aplicado no ponto D, ele passou para quanto? Para 34. 34. E vai 34 constante, ó, não tem nenhum valor de x, vai constante até o ponto B. Quando chega no ponto B, encontra o quê? 34 com intensidade e direção diferente. Intensidade igual com direção diferente, que é a reação de apoio. Fecha para zero. Fechou? Vamos ver o diagrama que eu posso discutir melhor. Olha, o diagrama está aqui. Ó. O diagrama de cortante. O diagrama de cortante, veja que foi em função de x, ele vem, cada valor de x vai aumentando, ele vai aumentando o seu valor, até chegar no valor máximo daquele intervalo, que foi 24. Mas só que aqui nós já temos a ideia, que é uma equação linear com o termo independente nulo. Sem o termo independente nulo, começa-se do zero, lá da matemática elementar. Tem alguma outra força cortante até o ponto D? Não. Então, ele foi 24 constante, foi o que nós encontramos. Chegando no ponto D, 24, tinha uma carga concentrada de quanto? De 10. Então, mais 10 deu 34. E foi constante até, não tinha nenhuma outra força, foi constante até o outro limite do corte 3, que foi 34. Chegou em 34, tinha uma força em sentido contrário e fechou para zero. Então, aqui tem o diagrama de cortante. Então, veja que nessa casa aqui, você vai dizer, olha, qual é o valor da cortante num determinado valor de x que esteja nesse intervalo? Substitui nesse intervalo, respeitando o valor de x maior e menor ou igual nesse intervalo. Substitui e você tem o valor exato da força que você tem aqui. Claro, esse valor aqui respeita a continuidade de toda a peça. Isso é o que é o mais importante. Diferente daquele outro caso que se fazia imediatamente um e após o outro. Você não tinha a noção exata se era se quisesse encontrar um valor aqui, sem saber se era linear ou não era linear. No diagrama de momento Fletor, nós temos o seguinte. A carga distribuída foi uma equação quadrática. Quadrática, está aqui, uma parábola. Com o termo, o segundo membro e o terceiro membro, nulo. Portanto, ela era negativa. Então, o AX, vamos dizer assim, né, era menos AX. Então, esse menos valor do coeficiente do X ao quadrado, negativo, então a concavidade da parábola era para baixo. Era côncavo. Logo, é zero aqui e vai aumentando quadraticamente até o valor do limite superior até aqui, como é que eu diria aqui? Do intervalo. Desse ponto para cá, ela não é mais quadrática, ela é linear, porque não tem carga distribuída, ela é linear. Então, ela foi linear até aqui. Ó. Chegando aqui, ela teve um momento aplicado, que foi aquela força vezes a distância. Então, soma-se ao momento que vinha, mais o momento aplicado no ponto D. E é por isso que tem esse dente aqui. Ó. Esse dente significa dizer que vinha com 148 até aqui e houve um aumento de quanto? De 20, que era 10 vezes 0,2, 10 vezes 2 pés. Daí a 20, era o momento que tinha lá. Então, olha, veja que esse dente aqui foi decorrente do momento aplicado no ponto D.
E novamente aqui ela é linear. E ao chegar aqui, encontra-se um momento nessa intensidade e volta a zero. Então, com essas equações, nós temos condições de encontrar um diagrama de momento que nos fornece a possibilidade de encontrar qualquer valor de qualquer ponto da peça, da viga. Basta respeitarmos os intervalos de cada equação, de cada corte que foi dado. Aqui é quadrado, então respeita o intervalo. Aqui no intervalo e aqui no outro intervalo. E daí, por exemplo, qual é o valor do momento quando x foi igual a 9,5? Você vem aqui no valor de x, 9,5, vê qual é a equação que é a base, substitui o valor de x, 9,5, você tem um determinado momento. No nosso caso, aqui, se pede o momento máximo à direita e o momento máximo à esquerda do ponto D. Veja que à direita do ponto, à esquerda do ponto D, à esquerda do ponto D, veja que ele passou aqui de pé para polegada, viu? É por isso que tem esse valor aqui, está desencontrado. Então, o que é que você vai fazer aqui? Porque ele calculou o momento, o módulo de rigidez em polegada. Ele converteu o pé em polegada. Então, você veja, à direita do ponto D, você tinha 148. É o que vinha aqui, 148. E à esquerda, melhor dizendo, à esquerda do ponto D é 1.676, à esquerda. À direita teve mais o acréscimo, o momento que foi aplicado naquele ponto. Aí, então passou aqui, à direita e à esquerda. Left, right. E tem o momento da direita e da esquerda. É isso que ele quer, que ele queria no problema. Mas esse é um ponto do problema, mas a lógica que precisa ser entendida nesse sistema é que podemos encontrar qualquer momento em qualquer ponto da peça. Seja qual for o ponto da peça, você substitui o valor daquele ponto na equação no referido intervalo, a equação daquele intervalo, e você encontra o valor da cortante e do momento. E daí nos dá a condição de dizer, olha, qual é, se você fosse perguntar, qual é o momento, ou qual é a tensão, nós dizemos, qual é a tensão cortante e a tensão normal, quando o x foi igual a 9,1, 9 metros e 10 centímetros. Você vai lá, 9 metros e 10 centímetros, está no intervalo entre C e D, pega aquela equação C e D, não é a função de x, substitui x por esse valor, você encontra a cortante, encontra o momento, e daí substitui nas equações de tensão normal e de tensão de aceleramento e encontra esses respectivos valores. É isso que se faz. Já naquele sistema lá, naquele sistema que foi uma introdução para fazer o diagrama, lá na mecânica geral, você só tinha imediatamente antes e após os pontos. Aqui não. Agora podemos fazer em qualquer ponto. E esse sistema de equação em função de x nos dá a possibilidade, lá no capítulo 9, fazermos deflexão de viga por integração dupla. Então, usaremos agora lá na frente integração, precisando ter a função, e a função aí vai ser x. Vai ser x. Essa é a sacada desse problema. Veja, aqui é um pouco de, vamos dizer, para entendermos o que é um pouco de revisão, na realidade, da mecânica. Ele diz a relação entre a carga e o cisalhamento. Então, ele diz, olha, se você quer ter a carga cortante no intervalo C e C',
daí você expande, você faz o quê? De C faz uma integral até D, de quem? Do carregamento distribuído. Se você integrar o carregamento distribuído, você tem o valor da cortante entre C e D. Os limites da integral é x de C e x de D. Você tem a cortante devido ao carregamento distribuído. Por isso também encontramos uma equação em função de x. Integra. Você, se integrando a carga distribuída, você encontra a cortante. De outra forma, você tem também a relação entre cisalhamento e momento. Você integrando o cisalhamento, a equação de cisalhamento, você tem o momento. Então veja, o que está sendo feito aqui é dizer, olha, se eu tenho uma análise de um ponto C, C', está aqui, de um determinado eu isolo, sei que o equilíbrio estático você vai ter uma força concentrada ascendente nessa face e uma descendente nessa face, para entrar em equilíbrio. Um momento, essa cortante aqui, ele leva em consideração esse mais quem? Mais esse ΔV que é referente esse ΔV nesse intervalo aqui. Quem é esse ΔV aqui? Vai ser o distribuído vezes o vão. Equivalente. E o momento da mesma forma, tem um momento nessa face e nessa outra face leva em consideração o momento mais o dm, que é o dm, é a força vezes essa distânciazinha aqui. Então, ele fazendo isso, você tem que o momento entre D e C vai ser quem? Vai ser a integral da cortante, da equação da cortante. Por isso precisa ter a equação em função de x. Daí nós faz a integral no intervalo de x de C, x de D, de V de dx. Deriva, integra em relação a x, e daí você encontra o valor do momento. Isso, caso queira, se tiver só o diagrama de momento, você pode encontrar, se tiver só do cortante, você pode encontrar o momento, que vai ser usado na equação de tensão normal. Se tiver só a distribuição contínua, a distribuição uniforme, você pode integrar e achar a cortante.